pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Castilho e hoje vamos falar de quê? Contos de fadas, isso, aquelas histórias de príncipe, princesa. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse gênero textual e vamos saber um pouquinho sobre a história dos contos de fadas. Vamos lá? Primeiro vamos ver o que são contos de fadas. São histórias presentes no universo infantil. O nome contos de fadas pode ter sido criado pela civilização celta-bretã, onde a fada, um ser fantasioso, tem muita importância para esse povo. Pode contar ou não com a presença de fadas, mas fazem uso da magia, encantamentos e elementos místicos. Então são histórias presentes no universo infantil e costumam ter magias, fadas, por exemplo, a Branca de Neve, a maçã envenenada, a Cinderela, depois da meia-noite vira abóbora. Então, por isso que é o nome de conto de fadas, por ter elementos místicos, magia aí acontecendo. E além disso, temos mais alguns elementos aí, vamos ver? Possui personagens pertencentes à realeza, príncipe, princesas, rainhas. O herói ou a heroína sempre busca a realização do ideal e, para isso, enfrenta desafios ou obstáculos. A tipologia predominante narrativa, mas é comum a sequência descritiva. Então, gente, a narrativa tem um enredo, personagens, mas também tem a descrição, vou descrever o castelo, descrever os ambientes, e costuma ter personagens da família real, como príncipe, princesas, reis, rainhas. Então, é uma coisa bem comum no conto de fadas. O que são contos de fadas também segue a sequência clássica de estrutura textual, começo, meio e fim, que é a sequência cronológica. Tem a função básica de refletir sobre alguns valores sociais. O título de conto normalmente se remete ao personagem principal da história. Então, assim, gente, tem uma sequência certinha, começo, meio e fim. Tem a função, costuma refletir valores sociais. Por exemplo, a Bela e a Fera, que mostra a beleza interior é mais importante que a exterior. E nomes do texto costumam conter os personagens principais, como a Branca de Neve, Moana, a Cinderela. Então, assim, costuma ter esses traços aí. E vamos ver um pouquinho sobre a história do conto de fadas, como que começou. Tudo começou com a tradição oral. Os contos de fadas eram falados de pai para filho, apenas oralmente, até que Charles Perrault, no século XVII, resolveu transcrevê-los. E ele é considerado, por isso, o pai da literatura infantil. No século XVIII, os irmãos Grimm também fizeram as novas adaptações. E no século XIX, tivemos adaptações do Hans Christian Andersen. E no que vemos agora, o Walt Disney. Vamos ver um pouquinho sobre cada? Primeiro, a tradição oral. A origem é remota, não se tem ideia de quando começou a serem criadas essas histórias de contos de fadas. Eram difundidas oralmente. Suas histórias apresentavam temas não coerentes e politicamente corretos, considerados assustadores e violentos que poderiam influenciar negativamente as crianças. Então, na tradição oral, contos de fadas tinham uma outra cara, que não tinha nada de infantil. Eram histórias assustadoras, violentas e, digamos que, politicamente incorretas. Mas, com o tempo, elas foram transcritas e tendo valores aí. Vamos ver um pouquinho agora sobre Charles Perrault. Charles Perrault, século XVII, poeta e advogado, organizou a primeira coletânea infantil. Surgiu na França histórias com aspectos mais lúdicos e fantasiosos. Nasce a literatura infantil. Então, Charles Perrault é considerado o pai da literatura infantil por essa cara que ele trouxe para os contos de fadas. Ele colocou elementos aí mais fantasiosos, mais lúdicos. E quais foram as histórias criadas por Charles Perrault? A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela, o Gato e a Borralheira
Henrique do Topete e o Pequeno Polegar. Então essas foram as traduzidas, as transcritas por Charles Perrault. Até que apareceu uma dupla de irmãos na Alemanha chamados Jacob e Wilhelm, ou simplesmente os irmãos Grimm. Vamos ver um pouquinho sobre os irmãos Grimm? Século XVIII, Alemanha, difundiram os contos de fadas, ou seja, eles foram as pessoas que deixaram mais popular os contos de fadas, histórias modificadas por ideais cristãos. Então, enquanto Charles Perrault trouxe elementos mais lúdicos aí, mais fantasiosos, os irmãos Grimm colocaram elementos mais cristãos, que é ligado mais à sociedade, com valores cristãos, dando uma nova cara aos contos de fadas. E quais foram as histórias criadas por eles? Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, Ganso de Ouro, Os Sete Corvos, Músicos de Bremen, Guardadora de Gansos, Joãozinho e Maria, O Pequeno Polegar, com uma nova adaptação, é claro, As Três Fiandeiras, O Príncipe e o Sapo e outros contos. Então, esses foram os contos que ficaram famosos pelos irmãos Grimm. Agora vamos falar de Hans Christian Andersen, aí, que já é no século XIX. Ele era dinamarquês. Ele completa aí o acervo infantil das histórias de contos de fadas. Adiciona aspectos religiosos infantis, ou seja, ele aumenta os valores infantis e católicos aí. E finais não felizes. Então, umas características do conto de fadas do Andersen é não ter finais felizes. Então, quais foram alguns contos de fadas dele? São vários, mas vamos citar alguns, né? O Patinho Feio, A Pequena Vendedora de Fósforo, A Roupa Nova do Rei, O Isqueiro, entre outras. Então, Christian Andersen também criou alguns contos de fadas, mas não tem como falar de contos de fadas sem não falar de um cara chamado Walt Disney. Walt Disney, que era americano, ele adaptou as histórias para o cinema e numa roupagem mais moderna. Então, se nós agora conhecemos mais o conto de fadas, não é só pela literatura, é também pelo Walt Disney, que fez adaptações. Então, até hoje, após a sua morte, algumas histórias têm sido criadas. Por exemplo, Moana, que é um conto de fadas novo. Então, esta foi a história dos contos de fadas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.